Abra aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito o quê, pessoal? Contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis como? Sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que cometem tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também como? No Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Como eu sempre tenho falado, são dias finais da igreja na terra. Há muitos que não ainda querem crer que o tempo do arrebatamento é esse, mas é. E Paulo ensina como devemos viver. Nós temos que viver com sabedoria, amém ou não? A Bíblia fala que temos que viver com sabedoria, porque há uma luta entre a carne e o espírito nesses dias. Nós temos cada dia mais visto que a iniquidade está crescendo sobremaneira. Então, é hoje fundamental que você esteja se resguardando de tudo o que é iníquo, de tudo o que é profano. Quando a Bíblia cita aqui por Paulo as obras da carne, está citando coisas que não são mais incomuns, são comuns. Antigamente a gente falava em prostituição como uma coisa incomum, mas agora é tão comum. E eu não estou falando lá fora no mundo, eu estou falando dentro da igreja. É uma coisa comum, virou uma prática dentro da igreja. Prostituição, impureza, lascívia, por quê? Como eu disse e tenho falado, o pós-modernismo religioso fez com que pastores abrissem mão da sã doutrina, abrissem mão daquela proteção que resguardava e que fazia com que a igreja tivesse um comportamento avesso ao mundo. Hoje há uma condescendência muito grande das lideranças para poder aglutinar o máximo de pessoas em suas igrejas. Abriram mão da sã doutrina, abriram mão de tudo aquilo que fazia a igreja ser a igreja santa, amém? A igreja pura. Todo o processo de refino da palavra e todo o processo de santificação do Espírito ficou em stand-by em detrimento ao desejo de muita gente de crescer as suas congregações, e no apelo do mundo, o apelo da prática mundana, o secularismo entra dentro das portas da igreja de maneira primeiro disfarçada, miúde, fazendo com que os crentes de pouquinho em pouquinho comecem a enfraquecer. Enfraquecer em quê? Dentro do pensamento cristão. Então eles não agiram assim num toque de caixa, não foi do dia para a noite. Rindo ainda. Não foi do dia para a noite, foi exatamente um trabalho paulatino, um trabalho assim muito meticuloso. Eles foram enfraquecendo a nossa fé cristã, a fé que levou os mártires do período da igreja primitiva a darem a vida pelo evangelho, amém?
A fé que fez com que no período da igreja medieval, homens tradutores da Bíblia morressem pela palavra de Deus. Essa fé, consubstanciada no amor, na esperança da eternidade, do arrebatamento, foi sendo aviltada por causa desse pensamento moderno, pós-moderno, do relativismo. Não precisa disso tudo, não vamos ser fanáticos, né? Essa coisa de estar todo dia na igreja, de todo dia estar cultuando a Deus, não precisa disso tudo, a gente pode ser crente sem essa coisa toda. E aí, os crentes que tinham uma convivência diária com Deus, que oravam como Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes. E não abriu mão da oração, abriu? Nem com a cova dos leões Daniel abriu mão. Então aquele evangelho, aquela força, aquela viscosidade espiritual que fez Sadraque, Mesaque e Abdinego preferirem a fornalha do que se dobrar diante de uma estátua, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que aquilo tudo, durante o tempo, foi passando. Como? Israel naquela época foi esfriando também, com a mistura sincrética de Israel. Israel se adequou ao sistema religioso dos povos que habitavam na terra de Canaã. Os filhos e as filhas se casaram com os filhos e as filhas dos povos, e isso aí trouxe um problema de idolatria, de feitiçaria dentro de Israel. E assim, irmãos, que assim como aconteceu com Israel, lá atrás, acontece com a igreja agora. A igreja que teve 2.000 anos para se preparar para a volta de Jesus. Não foi 2 dias não, nem 2 semanas, 2.000 anos para se preparar. Ninguém pode dizer, olha, Jesus vai me pegar desprevenido, vai não. Você tem 2.000 anos contado aqui, ó, 2.000 anos, o relógio de Deus, quem crê? 2.000 anos que a Bíblia nos mostra que Jesus virá, que Jesus falou, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, que ele disse, vou preparar lugar, e quando eu for preparar o lugar, João 14, voltarei, vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. 2.000 anos, 2.000 anos que Paulo falou, que seria dado uma palavra de ordem, que a trombeta iria tocar, que os mortos ressuscitariam, que os vivos estariam junto com eles, subindo para os ares, para receber o corpo de glória. Paulo falou isso aos Tessalônicos, falou aos Coríntios também, do revestimento do corpo glorificado. Agora, não obstante a todo o aviso das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, do livro de João, o livro do Apocalipse, a revelação, diante de todo o prognóstico dos antigos, lá os profetas do Antigo Testamento também falando sobre isso, a igreja, 3.000, 4.000 anos depois da historicidade do Antigo Testamento, 2.000 anos depois da formação da igreja primitiva, hoje nós temos uma coisa que ainda fundamenta mais o motivo de estarmos preparados. Sabe o que é? É que no Antigo Testamento eles não tinham o Espírito Santo e no Novo nós temos. Na velha aliança eles ouviam alguém que tinha o Espírito, alguém que tinha a palavra. Hoje não somente você tem o Espírito, mas você tem na sua mão a palavra. Aquilo que o profeta Moisés falou em Deuteronômio capítulo 30, ele disse, olha, essa palavra não está distante de vós, não está do outro lado do mar, não está lá no alto céu, para que você diga, quem nola trará, nola fará ouvir, para que a cumpramos. Ele disse, essa palavra está bem perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Por que ele não falou, está nesse livro aí que você tem na mão? Porque não tinha. Não tinha Bíblia Sagrada naquela época. Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Então naquela época podia-se entender que alguém não conhecesse as coisas de Deus, porque precisava ouvir de alguém. A palavra era passada de pessoa para pessoa, amém ou não amém? Mas agora, irmãos, depois de Atos capítulo 2, depois de Jesus ter vindo à terra, ter morrido, ter ressuscitado, o Consolador já veio, está no meio de nós. A Bíblia diz que no Antigo Testamento ele estava sobre, aqui ele está dentro. No Antigo Testamento ele agia por porções, agora ele faz a plenitude dele dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo.
Como é que você, sendo cheio do Espírito e tendo a palavra de Deus para você se guiar, tendo a igreja, tendo professores, mestres, apóstolos, tendo diáconos, tendo presbíteros, tendo evangelistas, profetas, como que você hoje, em pleno século 21, se dá o desfrute, ao luxo de achar que você pode esfriar, que você pode se desviar, que você pode apostatar, simplesmente assim? Não, porque o senhor sabe, o senhor entende que existem coisas na vida e você começa a levar para o campo emocional e justificar o seu esfriamento, o seu distanciamento. Quem crê que a Bíblia é absolutamente a palavra de Deus? Levanta a mão. Olha só o que é que diz na palavra, que a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para... Salmo 91, que todo mundo gosta, né? A Bíblia diz que nem pode olhar para trás, mas seguir avante, disse Paulo, olhando para o alvo que é Cristo. Lá em Hebreus ele diz, não retroceda, mas avance para conservar a alma. Então, lá em Salmo 119 ele diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119 diz tudo isso. Então, diante de tudo isso, irmão, nós não temos mais alguém só falando, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito da graça que habita dentro de nós. Se é que ele está em vós, você tem alguém que com gemidos inexprimíveis está testemunhando que Jesus é o Senhor dentro de você. Está reverberando a mensagem que eu prego aqui, ela fica reverberando no seu coração todos os dias. Você só não é mais crente se você não quiser ser. Olha para o irmão e diga assim, você só não é mais crente se não quiser ser. Você só não se converte se não quiser. Amém ou não amém? Porque, irmãos, além de tudo isso, Efésios 6 diz que nós temos a armadura de Deus. Abra aí para você conhecer a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, depois de Gálatas, carta aos Éfesos ou Efésios, você escolhe como que você quer chamar. O tanto que você abra está valendo. Quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos em quem, pessoal? Por favor. No Senhor, diga no Senhor. Mais forte. Senhor. E na força de quem? De quem? Na força do seu poder. Olha só, você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ah, mas bispo, é porque eu não sei o que me acontece. Eu sei. O que acontece com você, eu sei. Você esqueceu que você tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Você esqueceu que Jesus, que o Espírito de Deus não habita em vaso impuro. Você tem comunhão com as trevas. Você esqueceu do que está em 2 Coríntios 6, 14 ao 18, que não pode ter comunhão com o mundo, nem com as coisas do mundo, nem com as trevas, nem com Belial, com coisa nenhuma. Você faz comunhão. Você esqueceu de 1 Coríntios 15, 33, que não pode se acompanhar das más companhias porque elas vão lhe corromper. Você esqueceu do que está em Deuteronômio 7, não se case com gente de outra nação, de outro povo, porque certamente cairás no adultério espiritual, na idolatria dessas nações. Você esqueceu de todos os avisos, de todos os mandamentos, de tudo aquilo que a sã doutrina fala para a igreja, de tudo que foi falado para Israel. Gente, todo o compêndio, tanto do Antigo Testamento como do Novo é doutrina, do Velho é experiência para nós. Você esqueceu. Enquanto a igreja vai enfraquecendo em valores, em conceitos espirituais, vai esquecendo das coisas de Deus, o diabo tem implantado na mente todas essas coisas que nós lemos aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo, recebendo isso. E a igreja evangélica, em vez de se levantar para adorar o Senhor, para orar, para buscar, para clamar, fica naquela coisa enfraquecida. Sabe como é que vem a fraqueza da igreja? Eu digo para você. Quem lembra que eu disse, perguntei para você quantas vezes você come por dia? Teve abençoado aqui que falou 3. Tem irmão que não quis dizer, mas depois falou 7.
Entendeu? Querido, eu sei que você come isso tudo mesmo. Não dá para sustentar uma barriga como aquela sem comer tanto, né? Mas eu pergunto uma coisa. E a tua alma? 7 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas a alma come quantas vezes? 1 vez por semana. Você está alimentando muito mal a sua família. Você dá de tudo dentro da geladeira, mas no sentido da alma, no sentido espiritual, sua família está sendo esvaziada de Deus. Irmãos, nós temos mais contato com a água da vida ou com o lodo, com a losna do mundo? Nós estamos mais no meio da porcaria do pecado ou da graça divina, por meio da santidade? Com que você tem mais contato? Com gente do mundo ou com gente de Deus? Com a palavra de Deus ou com o seu celular? O que você mais escuta? Coisas de Deus ou coisas seculares? Você tem que começar a pensar nisso, sabe por quê? Porque se você só comer 1 vez por dia, você já fica fraco. Se você for comer 1 vez por semana, você morre. Então eu posso dizer que crente que só come 1 vez no domingo, e 1 vez de noite, e só 1 hora, e ainda é pedindo a Deus para acabar logo, esse crente já morreu faz tempo. Já morreu faz tempo. Olha, todo domingo é um milagre da ressurreição, sabia não? Todo domingo é um milagre da ressurreição. Porque você está morto a semana todinha no pecado, praticando o que é mal aos olhos de Deus, sendo frio com as coisas do Senhor. Chega no domingo, você lembra da religião e diz assim: hoje é dia de ir para a igreja. Aí você faz um milagre da ressurreição. Hoje eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ir. Não tem nada outro motivo, é só porque você tem que ir. Aí você vem. Mas o que adianta? Quem te ensinou a só pisar nos átrios do Senhor? Olha só o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Isso foi para Israel, mas isso serve para a igreja? Serve. A igreja tem que se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter. A igreja não pode ficar cheio de jactância e dizer: não, eu estou bem, eu posso ser crente lá da minha casa, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu sou crente ponto. Você não é crente nada, você é desviado, você está em apostasia espiritual porque você não percebeu que o alimento do crente é a palavra de Deus. Você esqueceu que a Bíblia diz que você tem que congregar e não sair da congregação, como é costume de alguns? Que você tem que estar no corpo bem ajustado, porque você é membro do corpo de Cristo, então tem que estar bem ajustado no corpo. Tem tanta gente desajustada que fica toda hora reclamando, murmurando, dizendo: não, mas é por causa disso, não, mas é por causa daquilo, porque você não está ajustado, irmão. Ah, mas eu já estou velho. Alguém é velho demais para buscar Deus? Não, é porque eu sou novo demais. Alguém é novo demais para buscar Deus? Não, é porque como novo demais eu tenho que estar no pecado, e como velho demais eu estou cansado de ir para a igreja. Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Elias falou isso para o povo no passado. Ele disse: se Deus é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Isso Elias falou. Depois Josué disse assim: se vocês querem servir ao Astarote, a Asdod, aos deuses da terra, sirvam, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, é aquela coisa, irmão, a palavra é para todos, mas nem todos querem a palavra. Jesus veio para todos, mas quem o rejeitou, não o recebeu, e não o tem, e não tem a salvação. É para aquele que recebe, amém? Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Vamos começar a entrar em alguns textos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz. Qual é o Espírito que fala? Qual é o Espírito? É o Espírito Santo, irmão. Viu? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos o quê? Enganadores. E a doutrina de quem? De demônio. Você já viu como a igreja está vivendo essa apostasia, esse esfriamento, esse afastamento, esse desvinculamento?
Como é que os valores estão saindo das pessoas, como é que as pessoas estão se secularizando, achando bom o secular, o profano e o santo junto, achando que Deus ele tem amor o bastante para albergar, para aceitar, para acolher cada um do seu jeito, do jeito que pensa, do jeito que quer. Gente, isso tudo é mentira do diabo. A Bíblia diz que isso é apostasia. Amém ou não amém? Vai para a carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ah, bispo, mas eu não acredito muito não, eu não acredito em apostasia não. Para mim apostasia não existe, existe sim, e é o estágio que não tem volta. Se você está frio, ainda tem jeito, mas se você está em apostasia, a Bíblia diz que não tem volta. É impossível você se reconciliar, por isso que você é duro de coração e não quer congregar. Porque é tão impossível você se converter, voltar ao caminho de Deus, ao caminho da graça, que você fica nessa luta. Ah, é porque ninguém me entende. Aí pega aquela florzinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Que coisa chata, né? Crente mimizento. Vamos lá. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então é melhor que você nunca tivesse conhecido, do que conhecer e se afastar. Quem aqui conheceu Jesus, o caminho de Deus que é perfeito? Levanta a mão. Levanta a mão. Bispo, eu não conhecia não, mas eu estou aqui, está conhecendo agora, irmão. Viu? Agora eu te digo, não conheça para deixar para lá não, conheça para viver, porque se você deixar para lá, era melhor que você não tivesse conhecido. Agora que você conhece, você tem que estar firme. Gálatas capítulo 1, verso 8, para aquele que imagina, não, mas eu creio da minha maneira, do meu jeito, da minha forma, eu penso assim, subjetivando, relativizando, achando que você é o dono da verdade. Baixa a bola, que você não é dono de coisa nenhuma, o dono é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, viu? Amém? Adonai, o Senhor. Podemos? Mas ainda, disse Paulo, que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, cuidado com essa coisa de você querer inventar um outro evangelho para você. Não, eu não preciso de igreja, nem de Deus, nem de pastor, nem de congregar, nem de coisa nenhuma. Precisa sim. Se você acha que não precisa, você está aceitando outro evangelho que não o de Cristo. Porque no de Cristo, você é membro do corpo, tem que estar encaixado, tem que estar ativo, tem que viver na graça, tem que viver no conhecimento, tem que viver realmente tomando a cruz, negando a si mesmo e seguindo o Senhor. Amém? Vamos lá. Passei comigo aí. Mateus 24, 10, Jesus falando. No período do final dos tempos, no período do arrebatamento da igreja, Jesus falou que aconteceria isso aqui, ó. Posso ler? Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amém? Olha o que é que acontece na igreja. Traição, aborrecimento, qualquer coisinha está um com raiva do outro, deixando de estar, não quer mais estar em comunhão, não quer estar junto. Não é verdade? A irmã até fez assim. É, verdade mesmo. Acontece, né? Sabe por quê? Porque Jesus disse que ia acontecer para você se afastar do caminho. Ia acontecer para você se desviar do propósito, para você deixar de congregar. Agora eu não estou aqui olhando para ninguém, eu estou aqui olhando para o alvo que é Cristo. Olha o conselho que o Senhor deu. Lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás não, olhe para frente. Amém? Vamos para outro texto. Abra aí em 2 Pedro 3,17. Tem muita gente abominável. Não é só o abominável das neves não, viu? Tem muita gente abominável aí aos olhos de Deus, praticando coisa ruim
dentro das igrejas para desviar as pessoas que são fracas. Por que você tem que ser forte? Porque se você for fraco, você cai no bico, na lábia daquelas pessoas que estão dentro da igreja para desviar você. Entra um bocado de satanista dentro da igreja para causar contenda, divisão, confusão. Aí você diz assim, não, eu não vou mais lá não, que aconteceu isso, aquilo outro, e não sei o quê. Todo sentido. Irmão, você tem que olhar para Cristo. Tem que ser muito forte. Por isso que lá em Efésios, eu nem terminei de ler, né? Efésios diz que você tem que ter a couraça da justiça. Porque com a couraça da justiça, nada entra no teu coração. Você tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que ter o escudo da fé para os dados inflamados do maligno não pegar em você. Você tem que ter o capacete da salvação e a bota do Evangelho. Amém? Ah, é? Amém? Pois então. Aí você, de qualquer coisa, está mimizando aí. Não, mas é porque. Para com esse negócio de porquê. Você tem que olhar para o alvo e caminhar. Bispo, mas é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, não era caminho estreito. Ele não mandou você pegar um balde de sorvete, tomar e seguir ele, não. Ele mandou você pegar, foi uma cruz bem pesada. Ah, eu quero mais fácil. Então você vai para o outro lado. O mais fácil leva para o inferno. O mais difícil leva para o céu. Viu? Amém? Vamos lá. 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. O que é arrebatado aqui não é arrebatado para o céu, não. Ele está falando de arrebatado da igreja, tirado, arrancado. A palavra aqui é arrancar, viu? E quando Paulo fala lá aos Tessalônicos sobre arrebatamento, está falando a palavra aspazo, que quer dizer arrancar com força, amém? Arpazo, arrancar com força. Então o arpazo lá é arrancar da terra com força. Aqui é desviar, é afastar, é tirar do meio. Então, quando ele fala aqui no grego tirar do meio, homens abomináveis estariam inseridos. E quando fala homem, é homem e mulher, inserido no meio de vocês, para tirar, para afastar vocês, para que vocês decaiam da firmeza. O cara está firme, está indo para o culto, está lendo a Bíblia, está na obra, de repente alguém começa a colocar pensamentozinho, começa a ter uma contenda, uma confusão, começa a ter uma discórdia, e você começa a querer se esfriar, a deixar de lado a Bíblia, deixar de ir para os cultos, a deixar de evangelizar, deixar de querer fazer a obra de Deus, começa a perder o costume de estar na igreja. Aí deixa de ser aquele crente que vai na segunda, na terça, na quarta, todo dia, começa a ir só uma vez por semana. Você está comendo mal, você vai ficar o quê? Fraco. E olha, se vier um cabo bem forte para cima de você, é pau de dar em dois. Você não consegue derrubar fácil não. Mas se ele vier sem comer, é só uma mãozada no pé do vidro e ele arreia, sim ou não? Então se você quer vencer o cara, tire a comida dele. É só tirar, meu irmão. Pode ser deste tamanho, pode ser o cabo mais forte do mundo. Tirou a comida uma semana, ele vier, o irmão Sebastião faz só assim, irmão Sebastião, ó, derruba o cara. O cabo não come. O que é um crente sem comer a palavra, sem se alimentar no espírito? É um crente fraco. Satanás sabe que está fraco, qualquer coisinha ele, ó, pisa fora. Então veja aí, Hebreus 10, versículo 26 e 27 agora. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de quê? Juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que é que você está entendendo aí? Existe o pecado do dolo e da culpa. Se você pecar culposamente, Jesus é teu advogado para te perdoar, amém? Mas se você, tendo conhecimento da verdade, você planejar viver na prática do pecado, não tem mais sacrifício por você, mas apenas uma horrível expectativa de juízo que virá.
Então Deus, Ele conhece, Ele esquadrinha. Jeremias 17 diz que Ele esquadrinha o coração para dar a cada um conforme a sua obra. Não pense que Deus vai te julgar errado, não. Você pode achar que os outros estão te julgando errado. Você pode dizer assim, olha, eu não gosto de crente porque todo mundo fica julgando todo mundo, porque fica um irmãozinho aí me acusando, fica um irmãozinho querendo me julgar. Agora aprenda uma coisa. O Senhor, Ele é onisciente, sim. Então Ele conhece dentro de você. Não adianta. Davi disse assim, Senhor, da onde me esconderei da tua presença? Se eu for até o alto céu, lá tu está. Se eu descer até o mais profundo abismo, também ali tu estarás. Então ninguém foge da tua presença. Você pode, se você planeja, se você oculta do Senhor, mesmo assim Ele sabe. Ele sabe de tudo. E o juízo de Deus é perfeito. Quem vai ser arrebatado porque é fiel, porque está vivenciando em obediência à sã doutrina, a palavra de Deus, congregado, firmado, como igreja, como noiva, prudente, com a lâmpada que é a palavra e com o azeite que é o Espírito. Quem vai ficar é o negligente, é o descuidado, é o louco, é o perverso, é aquele que dentro da igreja, mesmo assim, continuou na prática do erro. E como tem? Tem ou não tem? Então aqui o que ele está dizendo é, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. O diabo sabe disso. O que é que ele faz? Ele começa a botar no teu ouvido que Deus é amor e que Deus vai te receber do jeito que você é, que Deus recebe você com toda a ideologia que você carrega com você, que Deus não vai te julgar pelos teus erros, porque Ele ama a tua alma e não quer ver você no inferno. Lembra aquela coisa que eu falo do Jonathan Edwards, do Pecadores na Mão do Deus Irado? Eu perguntei para vocês um tempão atrás. Olha o adágio evangélico, diz assim, Deus ama quem? O pecador. E o que mais? Aborrece o pecado. Quem lembra disso? Né? Todo evangélico não diz isso? Tem gente que pensa que é versículo bíblico, mas não é não. Isso é um invencionismo dos evangélicos, que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Vou falar para você a real. Jonathan Edwards, no ano de 1700 e alguma coisa, ele disse, olha, isso é uma grande mentira de Satã. Pregando o evangelho, Jonathan Edwards disse assim, Deus não ama o pecador. Se Ele amasse, Ele não lançaria o pecador no inferno. Porque quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Então o que está faltando é você entender que o amor de Deus existe para salvar o pecador, o arrependido, o regenerado, o convertido. Mas aquele que o negar, ele também negará. Ele não disse? Se vocês me negarem diante dos homens, eu te negarei também diante do Pai. Você quer uma coisa mais forte? Abre Mateus 25 e veja. Quando as virgens loucas, elas chegaram, a porta estava fechada, lembra disso ou não? E a Bíblia diz aqui em Mateus 25, ó, abre aí. Você pensa que Deus mudou? Deus, uma das coisas que a teologia explica é a imutabilidade. Eu falei isso, está com 10 dias que eu venho falando todo dia esse negócio. Então veja, Deus não muda, hein? Malaquias 3, versículo 6 diz, eu sou o mesmo, né? Então, Deus não muda. Vamos lá. O 25, versículo de Mateus, versículo de número 11. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então, irmão, se você acha que ele vai passar a mão no teu pecado, que ele vai abrir a porta, vai não, hein? Se você for doido, perturbado mental, aí a porta está aberta, porque você não tem faculdade para escolher. É que nem uma pessoa, um bebê, sobe. Mas se você tiver sanidade mental, entenda, o juízo vem. E quem não tiver preparado, não adianta ficar batendo não, porque não vai ser aberta a porta. E eu só me lembro do dilúvio. Quantas pessoas ouviram
120 anos Moisés falando. Porque a arca levou 120 anos para ser construída. 120 anos o Noé dizendo assim, vai vir o dilúvio. Vai ter água aí para matar vocês, hein? Tá chegando o juízo de Deus. O que é que eles falavam? Tá ficando doido. Quando vier esse dilúvio vier, eu já estou de idade. Não, vou aproveitar minha vida. Todos eles fecharam a porta do coração para não ouvir Noé. Fecharam a porta do coração para não ouvir Noé. Posso ouvir isso? Fecharam a porta do coração para não ouvir Noé. Vamos falar mais alto? Fecharam a porta do coração para não ouvir Noé. Quando a porta da arca se fechou, foram bater na porta. Noé, parece aqueles meninos rei. Noé, abre a porta. Só que a porta foi fechada pelo lado de fora, pelo dedo de Deus, está escrito. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Por isso que a Cristo Salva está aberta há 32 anos. Amém? Debaixo de chibata, de pedra e de tudo, mas a gente continua. Né? Gente, Deus abriu a porta, mas qualquer hora ela fecha. Você está esperando pela hora do fechamento? Que eu sei que todo mundo tem essa mania de chegar na última hora. Você marca um encontro, o pessoal se inscreve na última semana. Faltando um dia, peraí. Tem vaga ainda? Irmão, não procrastine a sua fé. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. A mudança de vida tem que ser agora. Hebreus 8, acho que é o 7, que diz assim: se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o seu. É hoje. Não é amanhã não. É hoje. Se você está imaginando que Deus vai ter peninha de você e abrir a porta, vai não. Quando fechar a porta da graça, vão vir 7 anos de grande tribulação. Está duvidando? Olha o Rio Grande do Sul. Olha só a chuvarada lá, como é que está o Rio Grande do Sul. Quem lembra que o pessoal do Rio Grande do Sul, na época da eleição, porque o Bolsonaro perdeu, disseram que todo nordestino tinha que morrer. Tinha que matar os nordestinos. Aqui não está alagado tanto como lá, né? Aqui tem água, mas lá está demais, está um dilúvio lá. Eu digo para vocês, não adianta. Do jeito que está lá, está na China. Dubai, que é deserto, está lotado d'água. Você já viu como é que está hoje Chicago, nos Estados Unidos? Tem neve. Rio de Moinho assim, ó. Terremoto em várias partes, inclusive final de semana que passou, ninguém soube aqui, ninguém soube. O Brasil foi chacoalhado 6,9 na escala Richter. Bispo, eu nem senti, não foi? Mas por que você não sentiu? Foi a 600 metros de profundidade. Mas os marcadores marcaram um terremoto no Brasil, mais forte da história do Brasil, de 6,9. Os terremotos estão acontecendo, a natureza está mostrando a vinda de Jesus, guerras e rumores de guerras, nós temos guerra pipocando em todo canto, a fome está demais e vai aumentar. Aqui no Brasil mesmo, o atual governo resolveu acabar com, vocês lembram? Tinha sido dado uma trégua para as empresas não pagarem os tributos, né, em relação como é que chama, meu Deus, fugiu agora. Pronto, a desoneração fiscal, né? Então as empresas estavam tendo apoio e não estavam pagando ao fisco aquela carga tributária horrorosa. E agora o governo atual, num toque de caixa, pegou lá o ministro lá, eleito pelo atual presidente lá, o Zanin, sei lá o nome daquele cara, aí ele vai dar uma canetada dizendo que tem que onerar as empresas novamente. Sabe o que é que vai acontecer?
Eu não estou falando de política não, quero nem saber, eu estou chutando. Quero nem saber se é branco, se é preto, se é marrom, se é azul, se é Bolsonaro, se é... Não quero nem saber disso agora não, quero só que você entenda uma coisa. Vai ter desemprego. Porque as empresas com a carga tributária vai botar gente para fora. Vai aumentar a fome. Vai aumentar a sede. As doenças não estão se multiplicando? As pestes, as epidemias no mundo todo? Bispo, onde é que está isso? Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, os sinais da vinda de Jesus. A igreja está atenta? Está não. Cadê o azeite? Cadê a lâmpada acesa? Todo mundo apagadão, dormindo. Cadê, pessoal? A dedicação ao Senhor na última hora. Era para você estar, como eu digo no popular, com força. Era para você estar levantado mesmo. A Bíblia diz, desperta tu que dorme, te levanta e Cristo te iluminará. Então você tem que se levantar, você não é só acordar não, é se levantar para Cristo te iluminar. Essa vidinha mais ou menos de crente aí, que vai uma vez para a igreja na semana, isso não vai salvar você, isso não vai tirar você do que está por acontecer, irmão. Pode ser velho, pode ser novo, é hora de dedicar-se ao Senhor por completo. Não deixe o diabo te enganar, não está na hora de você vacilar, não está na hora de você dar lugar à carne, não está na hora de você ficar com negócio de fraqueza. Se alimente, coma a palavra de Deus, engula esse rolo aqui sagrado, ore, jejue, vá fazer a obra do Senhor. Ah, bispo, mas dói aqui, dói acolá, vai com dor, vai sem dor, mas vai, carrega a cruz. Vamos mais um texto para a gente ficar mais animado ainda, vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 3. Vai vir arrebatamento? Vai, mas tem que acontecer algo, e aí já está acontecendo. Por que está tendo apostasia? Porque vem arrebatamento. De maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Gente, se você ler mais na frente, vai dizer que o anticristo só pode se manifestar quando for tirado o que o impede. Lá no verso 5, 6, 7, por aí. Deixa eu explicar para vocês. Quem o impede? A igreja. Deus impede por causa da igreja. Imagine você, quem aqui é casado? Alguém toca na sua mulher? Toca nada. Você é cabra macho, tem que passar por você primeiro. É ou não é verdade? Agora imagine Jesus com relação a gente. Você acha que ele vai deixar o anticristo tocar na gente? Ele não deixa mesmo. Por isso que em Apocalipse 3, quando fala da igreja que guardou a palavra, que viveu a palavra, que não abriu mão dela, a Bíblia diz que essa igreja será tirada da hora, não é na hora, é da hora da provação. Então a igreja não fica. Só fica quem está aqui sem ser igreja. Só quem está fraquinho, que não tem comunhão com o Espírito da graça, e nem com a palavra, e nem com a obra, nem com a igreja, nem com nada. Vem por vir, está por estar. Entendeu? Foi prometido que ele iria tirar, porque a noiva não fica. Ele tem uma festa marcada, as bodas do Cordeiro. A festa acontece sem a noiva. O noivo vem buscar a noiva. E Mateus 25 que você leu diz assim, quando der meia-noite, ouviu-se o grito, aí vem o noivo. Tinha 10 virgens, aí vem o noivo. 5 tinham o azeite e a lâmpada, e 5 estavam só com a lâmpada sem azeite. Ou seja, estava apagada. Pouquinho azeite já apagando. Então é isso que acontece à meia-noite. Que meia-noite é essa? É o período da volta de Jesus. Quando ele fala lá no 24 sobre a volta dele, ele diz assim, olha, cuidado que é como ladrão na noite. Se o pai de família soubesse quando veio um ladrão, ele não deixaria que o ladrão entrasse na casa dele. E veja por que fala que é meia-noite. Já expliquei aqui, mas eu gosto de explicar sempre. O relógio da ciência, que foi criado em 1947
por Albert Einstein, um físico, cientista. Ele criou o relógio da ciência, que é chamado relógio do fim do mundo. Antes da pandemia, o relógio do fim do mundo marcava 90 segundos para o fim do mundo. 90 segundos só. O que faz o relógio caminhar? Guerra, peste, fome, terremoto, coisas que balançam com o planeta. Gente, 90 segundos antes da pandemia, veio terremoto na Turquia, veio guerra de Rússia e Ucrânia, guerra de Israel com a Palestina, guerra de tudo que foi lado, de tudo que foi maneira, peste de tudo que foi lado. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo? Esse relógio está fazendo assim, 90 segundos. Bispo, quanto é que está marcando hoje, pelo amor de Deus? Eu não sei. Porque o relógio é da ciência, não é meu? Quem sabe é o cientista que está lá olhando para ele todo dia e vendo os acontecimentos e mexendo no ponteiro. Eu só sei de uma coisa. Eles só falam, me parece que de 6 ou é de ano em ano, de 6 meses ou de ano em ano. Se esse relógio já tiver na meia-noite ou não, porque assim, na intenção deles, o relógio meia-noite, o mundo, Você notou que tem os países que estão em guerra, todos eles têm arma nuclear? Só Rússia e Estados Unidos têm arma para destruir o planeta 48 vezes. Então, essa semana, não sei se vocês souberam, que a Rússia invadiu um quartel dos Estados Unidos e expulsou os soldados americanos de lá. Isso num país aí, que eu não estou aqui lembrando o nome, que os Estados Unidos tinha lá uma base americana, e os russos foram lá e expulsaram. Isso eu não sei que consequência vai dar, vou saber essa semana. Mas olha só se os Estados Unidos resolverem responder isso, na mesma altura. E nós estamos tendo problema da China com Taiwan, maior produtora de chip do mundo. A China diz que Taiwan é dela, e os Estados Unidos dizem, não, Taiwan não é seu, porque os Estados Unidos não querem que a produção de chip vá para a China. E isso pode gerar uma guerra entre a China, apoiada pela Rússia, contra os Estados Unidos, que está apoiando Israel. Dentro dos Estados Unidos hoje está tendo briga dentro. Foram presos 2.600 jovens, fora adultos e tal, porque são defensores dos palestinos contra Israel. Está tendo briga porque tem gente que defende Israel, cristão, e tem gente que defende a Palestina, não cristão. Entende isso? O mundo está todo desse jeito. Aqui o problema é direita e esquerda, né? Lá é Palestina e Israel. Vocês acham que isso tudo está acontecendo porque já tem um vírus aí que come carne humana, sim ou não? Já ouviram falar? Está se expandindo, já teve 2 mortes essa semana que passou. As pragas estão aumentando. Aí você diz assim, bispo, pelo amor de Deus, eu estou até com medo. Não tenha medo não, tenha fé. Se converta. Se firme. Porque eu até falei com a minha mulher, ela riu que só. Disse, minha filha, é tanta coisa acontecendo que a gente tem várias maneiras de morrer. Dá para morrer de várias maneiras. É um leque de opção. Mesmo que você faça tudo direitinho, mas dá para morrer fácil. Porque é tanta praga no meio do mundo. É tanta praga que quando alguém espirra eu dou um pulo. Bispo, como é que a gente se livra? Irmão, você não vai se livrar, nem eu. É Jesus que vai livrar a gente. Amém? Se a sua fé está que você vai se livrar, faça que nem os riquinhos por aí, vá construir como que chama? Um bunker, entendeu? Vai construir um bunker, um buraco aí para você ficar escondido que nem tatu. Mas não vai adiantar não, porque o bunker vai ser destruído do mesmo jeito. Tem gente que é tão absurdamente neófita nas coisas, é tão ignorante, que aceitou a desculpa que deram aí os cientistas, tem que usar máscara para não pegar o vírus do Covid, lembra disso? Meu irmão, se é vírus, como é que a máscara segura? Me diz. A igreja não está em apostasia? Tá, nunca vi tanta gente fora do contexto da palavra, né?
É os irmãozinhos tudo moderno, tudo rengue-luz, né? Irmão, aí tudo passear no inferno. Aí ficar pinotando. Tem um irmão que gosta de pular, aí ficar tudinho no fogo. O fogo do inferno pulando. Entendeu? Aí tá treinando aqui para lá. Porque crente que vai subir não pula não. Crente que vai subir, ele é levado por Deus. Amém? Abra aí, por favor. Ainda, né? 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então o que é que eles vão fazer? Eu não quero esse pastor que me confronta, que fala do meu pecado, não. Eu quero um pastor que diz que está tudo bem. Porque você gosta de notícia boa, né? Nem abra a televisão de manhã não, que você só vê porcaria. Eu nem assisto mais televisão, quem te liga no jornal só é coisa ruim, né? Eu sei que você não gosta de ouvir coisa ruim, mas irmão, como é que você vai se preparar se você não souber o que vem? Tem que abrir a mente para saber. Você tem que se informar mais. Todo dia eu tenho que me informar da geopolítica. Eu tenho que me inteirar da escatologia. Eu tenho que olhar para as profecias que estão se cumprindo. Sabe por que vocês estão sendo avisados todo dia? Porque vocês têm pastores aqui na Cristo Salva que estão se dedicando a fazer isso. Enquanto tem outros por aí que não estão nem aí, estão dizendo que Jesus nem veio esse século. Estão brincando com a fé alheia. Mas nós estamos todo dia batendo em santificação, purificação, regeneração, preparando a igreja para subir. Amém? Diz aí, Pule aqui, por favor, mais um texto. Aí em 2 Timóteo também. Vai para o capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos ler isso aqui? Como é que o povo vai agir no último dia, no período final? Diz assim Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu nunca tive tanto trabalho como eu estou tendo agora. Ou geraçãozinha difícil, ou geração complicada. Rapaz, eu andava 32 quarteirões para ir e voltar para a minha igreja. Hoje o cabo não quer andar um quarteirão. Quer que o pastor carregue ele no carro. É ou não é? Mas está aqui, tempos trabalhosos. Amém? Tempos trabalhosos. E diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos. Você já notou que o povo hoje gosta mais de uma selfie do que qualquer outra coisa? É batendo foto, é olhando para... né? Se você for ver, o pessoal anda na rua, é seminu, né? Mostrando o corpo. Quando vai para uma academia, olha mais para o espelho do que para o aparelho lá. Amante de si mesmo, é assim, eu me amo, eu me amo, é um negócio, não precisa nem casar mais, fica se agarrado ali a noite todinha consigo mesmo. Povo doido, perturbado. Diz assim, amantes de si mesmos, avarentos. Eu nunca vi um povo tão desejoso de dinheiro. Aliás, tem muita igreja aí do Satanás mesmo que só fala em dinheiro, sim ou não, pessoal? Venha para cá, o caminho do sal, o caminho do coloral, o caminho da cebola, é tanta coisa. Eles pegam o supermercado todinho e botam no caminho, que é para poder você caminhar e arrumar dinheiro. Avareza, mamonismo, entendeu? São profetas que a Bíblia chama eles como que chama o profeta lá que gosta de dinheiro? Balaão. São os Balaão do tempo nosso. Tudo deles tem que ter dinheiro no meio. Venha, você vai fazer um sacrifício, dinheiro. Você vai fazer uma consagração, dinheiro. Você vai não sei o que, dinheiro também. Tudo tem que ter dinheiro, né? Profeta de Baal, meu irmão, um bocado de Balaão aí. Está lotado de igreja de Balaão. E o povo, nunca vi, rapaz. Outro dia eu vi na internet uma mulher caiu no chão morta. Mas é só xiste, entendeu? Aí para ela ressuscitar, o povo tinha que jogar o dinheiro em cima dela, para poder ela ressuscitar. Está na internet isso. Pastora morre e só ressuscita com o dinheiro do povo.
Besta é quem dá, viu? A outra sentou num trono lá e disse: Deus me disse que vocês têm que trazer a oferta nos meus pés. Ah, bicha gostosa. Eu vou lá, eu arranco os dedos dela. Essa. Profeta, meu irmão, tá assim, ó, profeta do cão. São os Balaões do nosso tempo. Entendeu? Tá cheio de Jezabel também, né? Então tem que ter cuidado com isso. Vamos lá. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, quando você vê uma pessoa avarenta, uma pessoa que vive nessas práticas aqui, blasfemo, essa coisa aqui, pula fora, meu irmão, chuta que é macumba, viu? Sai de perto. É gente que só vai te corromper, é gente que só vai trazer dano à tua alma. Jesus está para vir e você não pode se embaraçar com quem não presta, não. Amém? Jesus está para vir, então cuida da tua alma, cuida da tua família, seja um líder na sua casa e diga: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Chegar amanhã, segunda-feira, bora negada para o culto. Não, já foi ontem, vai de novo. Não, mas já foi ontem, vai de novo. Arrasta, meu irmão. A minha mãe pegava nós tudinho, com força. Eu me lembro que meu irmão corria para debaixo do edredom, ficava escondido debaixo da... Aí ela, bora, 3 segundos, ou levanta ou é perra. O menino corria. É assim que tem que ser. Pai moderno diz assim: não, não vou forçar meu filho, não vou forçar o bichinho cresce. Vai virar um traficantezão, viu? Vai virar um aviãozinho também. Aviãozinho aí vai crescendo, até chegar lá. Vai ser uma bichona. Tu vai ter problema, irmão, lá na frente. Então é melhor ensinar o caminho ao teu filho agora. Amém? Puxa com força. Arpazo. O que é arpazo? Arrancar com força. Você tem que arrebatar sua família para a igreja segunda, quarta, sexta, domingo. Ah, mas bispo, o problema, eu sou jovem, o problema é minha mãe e meu pai. O bicho tão pesado que só para eu arrastar para a igreja. Mais difícil não é os filhos, é os pais hoje em dia. Meu Deus, outro dia um jovem chegou e disse: cheguei em casa da igreja, minha mãe estava embriagada, meu pai estava chapado. Eu digo: meu Pai do céu, olha como é que os pais estão hoje, e ainda vão reclamar que os filhos estão na igreja. Ainda chegam para a gente dizer assim: o que é que o senhor está fazendo com meu filho, que ele só quer saber desse negócio de igreja agora? Digo: é bom, meu irmão, se tivesse bebendo, fumando, prostituindo, matando os outros no meio da rua, tu não reclamava não, né? Agora está na igreja e fica reclamando? Pois leva, meu irmão, leva para tu ver o que é bom para tosse. Porque ou está aqui ou está no mundo, não tem meio termo mais não. Então isso tudo a gente tem que acordar, sim ou não? Olha para o vizinho aí e diga assim: sim ou não? Cresce os olhos para ele e diz assim: sim ou não? Amém? Agora tu cutuca ele e diz assim: acorda, bicho. Te levanta, preguiçoso. Fique de pé. Procura.